O que esse paraguaio fez na cabeça do Katrina não tá escrito. O cara falou que ia fazer uma jogada igual o baianinho de Mauá e deixou o furacão Katrina sem acreditar. Assista até o final. Vai não, Terry News. Já conheço esse pessoalzinho aqui que começa com essas coisas de apostar na live. No chat eu já dou uma acalmada neles aí, ó. Cadê? Tem mais em um. Igual que o baianino. Igual que o baianino. Igual que o baianino. Ganhou o cavalito.